Paulo is South America's largest, with a population approaching 17 million. Pressure on space is intense. Mudou muito São Paulo, né? Ficou uma selva de pedra, né? Antes quando era garoto, nós tínhamos espaço para se jogar futebol. Os campos de várzea que a gente fala. Tinha vários. Aqui nessa região, que foi minha vida toda praticamente aqui, a gente tinha 3, 4 campos para jogar. É uma pena. E aí que saem os grandes jogadores. The same is true in Rio. The beachfront of Copacabana, fabled breeding ground of so many footballers, is one of the last remaining spaces left for people to play. This is seen as the heart and soul of Brazilian football and the synthesis of Brazilian culture. This is where football mixes with sex and music. Here, the chronic poverty that affects vast numbers of Brazilians is forgotten. Here, everyone is equal. But how much of this is a facade? Zico remains one of the most popular folk heroes of Brazilian football. So when he started a football school in line with the academies of European clubs, he wasn't short of applicants. But one look around the mainly white faces of the kids gives a clue to perhaps the greatest challenge facing Brazilian football. Futebol é cada vez mais um esporte de classe média, em que a criança vai jogar nas escolinhas de futebol ou nas escolas. E boa parte da população brasileira ainda não tem acesso à escola, ou a escola que ela tem acesso não tem lugar para praticar esporte, né? Então você vê sim, paulatinamente, um embranquecimento do futebol brasileiro, o que é muito ruim do ponto de vista do talento, o que é muito ruim do ponto de vista daquela coisa que a gente já falou, né? Da manifestação do brasileiro miscigenado, né? Another worry is the flood of players leaving the country. Brazilians, like 1950 star Gilinho, have always made the journey across the Atlantic. But not one of the first 3 World Cup winning squads played their club football in Europe. Since the start of the 1990s, though, the trickle has become a flood. Ronaldo was gone by the age of 17. Many youngsters now never play for a Brazilian club. Para mim foi uma ponte muito importante, onde eu aprendi muito já no futebol europeu, ter noção do que eu queria, e o que eu queria mesmo era chegar ao campeonato espanhol e ao campeonato italiano. With the flow of players abroad, Brazilian football has become more Europeanized. The national debate is whether football should be played for the beauty of the game, known as futebol arte, or whether the teams should play in the more European style, where the result is more important, known as futebol de resultados. The World Cup team of 1982 symbolizes the former, boasting great names such as Socrates, Falcao, Junior, Zico. Coached by Tele Santana, many claim they embodied a philosophy far higher than the mere winning of a trophy. Eu prefiro futebol de arte, futebol de gols, o futebol ofensivo, porque o grande objetivo do futebol é o gol. Bom, essa questão da forma representar a nossa cultura é importantíssima, eu acredito que seja fundamental. Nesse período todo que eu acompanho o futebol, e sem dúvida alguma, Tele Santana para mim é aquele que de alguma forma sempre buscou essa forma de expressão cultural que tem a ver com o nosso povo. Porque eu acho que o futebol sendo jogado dessa forma, como se chama o futebol arte, eu acho que ele é mais importante do que o futebol de resultado somente. O futebol tem que ser jogado mais dentro de um estilo que possa aparecer toda uma equipe e não simplesmente alguns jogadores.
By 1994, the reflected glory of 1970 was beginning to fade as Brazil searched for a way to win the World Cup again. The team that went to America was deeply unpopular with the Brazilian press, which accused it of playing a defensive European-style futebol de resultados. E na realidade nós nunca jogamos futebol europeu. O Brasil sempre foi um Brasil brasileiro, que se preocupou com uma coisa só, não se defendeu, como muita gente fala, se preocupou em recuperar a bola. Não havia preocupação defensiva, havia preocupação de recuperar a bola, porque nós só somos bons com a bola. The fact that Brazil won 2 games in the knockout stage by just 1-0 didn't help their cause. But the final against Italy will always be remembered as the first World Cup final in which no goals were scored, and the first final to be decided on penalties. Roberto Baggio's miss gave the World Cup to Brazil for a 4th time, though this team seems certain to suffer at the hands of history. Não era um time defensivo, era um time organizado, que sabia se defender organizadamente. Havia uma compactação tática. Então nós sempre jogamos com linha de 4, marcação por zona, bola no chão, a gente não saía com chutões. Então na hora que tinha posse de bola, futebol brasileiro. Sem a bola, um futebol organizado. Não era nem futebol europeu, porque a gente nunca marcou, ou mesmo, sempre marcamos por zona, marcamos o espaço dentro da característica do jogador brasileiro, dentro da característica da escola brasileira. At the beginning of the 21st century, Brazil's position as the world's foremost football country was under challenge as never before. A humiliating defeat at the hands of Honduras in the Copa America. A congressional committee of inquiry into alleged financial wrongdoings in football, and numerous cases of forged passports belonging to players desperate to leave Brazil left confidence in the game at an all-time low. The fiasco of the 1998 World Cup final did little to help the situation. The Brazilians had reached the final in some style, but when Ronaldo's name failed to appear on the original team sheet for the match against France, it was the start of one of the more bizarre sagas in the history of the game. Quelle motivation! Quelle motivation naturelle! Même dans la préparation avant-match, où on nous annonce, une heure avant, Ronaldo n'est pas là. Oh, pas possible. Pas possible, j'ai dit, c'est pas possible. Laurent Blanc, qui était avec moi, puisqu'il était suspendu, et il participait un petit peu à la préparation, il me dit, coach, il va jouer. On savait qu'il allait jouer, on savait. Donc, rien ne nous a déstabilisés, rien. Rien ne pouvait nous déstabiliser, tellement que la force de l'équipe était là. Nós estávamos concentrados para a partida. Ao meio-dia eu acordei e fui almoçar. Quando eu voltei, me senti mal, um corpo muito estranho. E tivemos a preocupação de ir a uma clínica, fazer alguns exames para saber se tinha acontecido alguma coisa. Então retornamos ao estádio com todos os exames, com toda a garantia de que eu podia jogar. Eu disse, Zagallo, estou bem. Há 5 horas atrás, 6 horas atrás, eu estava me sentindo, não estava bem, mas agora, depois dos exames que fiz, pô, não estou sentindo absolutamente nada. Pô, você não vai me tirar desse jogo. Naquele jogo, o inexplicável foi a apatia. Como se o time brasileiro tivesse tomado um sonorífero, um remédio para dormir. Nem reação